4 lugares bíblicos e como eles estão nos dias de hoje. 1. Monte Ararat, Turquia. Em Gênesis, logo após o grande dilúvio, é dito que a Arca de Noé descansou sobre os montes de Ararat. Durante muito tempo, essa localização foi um mistério para muitos, até que nos anos 50, na Turquia, foi achada uma anomalia em formato de arca em cima de um dos montes perto da região de Ararat, marca essa que se encaixa com as dimensões da Arca de Noé como descritas na Bíblia. A tradição local do lugar é muito antiga e também atribui esse lugar como sendo o local de repouso da arca após o dilúvio, tanto que o próprio governo turco o reconhece oficialmente. Também foi encontrado lá estruturas que, segundo alguns, se trata do altar que Noé construiu para Deus. Também foram achadas o que parecem âncoras de pedra, assim como pedras erguidas com supostas inscrições que mostram a arca, 8 pessoas representando Noé e sua família e 2 pássaros voando, assim como descrito na Bíblia. Ainda existem muitas outras coisas interessantes sobre esse lugar, mas eu vou deixar para um vídeo mais longo. 2. Sodoma e Gomorra, Israel. As cidades de Sodoma e Gomorra eram cidades que ficavam perto do Mar Morto, e cidades prósperas, porém o seu povo era extremamente perverso e pecaminoso. Então a gente vê em Gênesis 19 que Deus destrói Sodoma e Gomorra com enxofre e fogo. Por mais que ainda seja debatida a localização exata dessas cidades, tudo indica que se localizam nas regiões de Numeira e Babedrá, próximas ao Mar Morto, onde encontraram ruínas de cidades que foram destruídas na mesma época do Antigo Testamento, que foram queimadas e destruídas em temperaturas absurdamente altas. Estima-se também que nessa região estejam os ossos de mais de 500 mil de pessoas que morreram nesse desastre. Em regiões que eram banhadas pelo Mar Morto naquela época, são encontradas também esferas brancas de enxofre puríssimo que não são encontradas em mais nenhum lugar no mundo. Esferas essas que conseguem ser acendidas com apenas um fósforo. 3. Belém, Cisjordânia. Indo agora para o Novo Testamento, a gente tem a região de Belém, uma pequena cidade na antiga região da Judéia há mais de 2000 anos atrás. Foi esse o lugar onde Jesus Cristo nasceu. Hoje, Belém fica localizada no território da Cisjordânia e o local de nascimento de Jesus foi preservado e lá foi construída uma igreja. Dá uma olhada. O lugar de crucificação e sepultamento de Jesus Cristo, Israel. A gente vê em João capítulo 19, versículo 17, que Jesus foi levado a um lugar chamado Gólgota, onde foi crucificado e depois de sua morte foi sepultado em um túmulo de rocha num jardim que ficava próximo. Ao longo dos primeiros séculos depois de Cristo, o lugar continuou sendo conhecido pelos cristãos e ao decorrer da história passou por diversos momentos de construção, destruição e reconstrução devido a guerras e trocas de poderes em Jerusalém. Depois da conversão de Constantino ao cristianismo, foi ordenado que fosse construída uma basílica no lugar do túmulo, chamada Santo Sepulcro. Mesmo depois de várias reconstruções, a Igreja do Santo Sepulcro permanece até os dias de hoje, atraindo peregrinos cristãos do mundo todo. Lá é possível ver o lugar onde Jesus foi crucificado e também o lugar onde ele foi sepultado e ressuscitou dos mortos.